Meu nome é Giovanni Rodrigues e me deixa um pouco nervoso compartilhar essa experiência. Ainda tenho dificuldade em entender se o que vi foi real ou, de alguma forma, apenas fruto da minha imaginação. Há alguns meses eu estava voltando para casa de metrô. Era tarde, não era horário de pico, mas havia gente suficiente para não me sentir sozinho. Eu estava ao lado das portas que não abrem, e não me lembro bem em qual estação foi, mas entrou um homem mais velho, muito idoso. Ele carregava uma bengala de madeira, vestia uma calça de moletom e um agasalho cinza, ambos bastante gastos. Tudo nele parecia desbotado, como sem cor, como se o tivessem tirado de um asilo. Ele entrou muito lentamente e se sentou nos assentos reservados para pessoas idosas. Tudo parecia normal até que algumas estações depois ele se levantou e desceu do vagão. Mas o estranho foi que ninguém mais desceu ali e lá fora não se via ninguém na estação. Nenhum vendedor, nenhum policial, nem sequer uma pessoa caminhando pela plataforma. Para aquele horário isso não era nada comum. Ele desceu e deu a volta. Eu vi quando ele ficou parado ao lado da linha amarela, olhando para dentro do vagão. As portas se fecharam na frente dele e o trem seguiu viagem. Pensei que ali tinha terminado tudo, que tinha sido apenas um episódio estranho e nada mais. Mas algumas estações depois o trem parou e eu desci, sozinho. Achei estranho não ver ninguém, mas, justamente quando comecei a caminhar em direção à saída, ouvi algo. Era o som de alguém caminhando e batendo uma bengala no chão. Olhei para o fundo da plataforma e lá vinha ele. Caminhando bem devagar, diretamente na minha direção, como se acabasse de sair do mesmo trem. Mas isso era impossível, eu o tinha visto ficar em outra estação, muito longe dali. Eu vi quando o trem seguiu adiante. Me apressei para sair dali. O som da bengala foi se perdendo junto com o barulho do trem em movimento. Não olhei para trás, mas também não ouvi mais nada. Nenhum som atrás de mim, como se ele nunca tivesse estado ali. Muito obrigado por me ouvirem e por acreditarem em mim, ou não. Por desilusões amorosas, eu já fiz algumas loucuras. Mudar o visual e viajar ajuda, mas ir morar em outro país, isso sim é o tipo de coisa que realmente mexe com a cabeça. E foi exatamente o que eu fiz depois de terminar com a Alessandra. Raspei o cabelo, fiz algumas tatuagens e vendi várias coisas que ela tinha deixado no apartamento. Com o dinheiro comprei uma passagem só de ida para a Espanha. Foi o primeiro destino que me veio à cabeça. Nunca tinha saído do Brasil, na verdade, nunca nem tinha cogitado a ideia de sair. Mas naquele momento eu precisava desesperadamente de distância. Distância de tudo. Não levei muito dinheiro e não fui como turista. Fui disposto a dormir na rua se fosse preciso, ou passar noites em algum restaurante 24 horas, pedindo só um café para não ser enxotado. Tinha dias que eu andava com fome, outros em que eu sequer sabia onde ia dormir naquela noite. Mas não vou me alongar nisso. O importante é que em algum momento eu cruzei para a Inglaterra. E foi lá que eu decidi ficar. Minha primeira preocupação foi encontrar um trabalho. Pensei, qual emprego eu consigo fazer sem precisar falar muito inglês? A resposta veio fácil. É entregador. Eu só precisava entender o endereço, o valor da entrega, o troco e talvez um good night e um thank you. Consegui meu primeiro emprego numa pizzaria de bairro, nos arredores de Londres. Comparado com o clima do Brasil, o frio aqui era um choque e o céu sempre cinza, pesado, como se uma tampa estivesse presa em cima da cidade. No começo era insuportável, mas depois a gente se acostuma. A pizzaria era charmosa, bem cuidada por dentro e por fora, com lâmpadas amareladas nas janelas e aquele cheiro constante de massa assando.
Nos fins de semana, eles ficavam abertos até depois da meia-noite. Nessas noites, me pagavam um pouco mais pelas entregas, então eu aceitava de bom grado. Numa dessas madrugadas, recebi uma entrega diferente. Uma única pizza para uma área onde todas as casas eram idênticas. Uma entrada principal, 4 apartamentos por casa, 2 no térreo e 2 no andar de cima. O pedido veio por telefone, não por aplicativo. O cliente me deu instruções bem específicas. Procurar uma chave embaixo de um dos latões de lixo, entrar na casa, seguir pelo corredor, subir as escadas e tocar a campainha do apartamento 4. Confesso que hesitei, pois já tinha ouvido histórias de entregadores que se meteram em encrenca por atravessar uma porta errada. Um mal-entendido, a polícia aparecia e, sendo imigrante ilegal, eu não podia me dar esse luxo. Mesmo assim, fui. Estacionei a moto num lugar bem visível, deixei a caixa de entrega em cima, como quem diz. Estou trabalhando, viu? Peguei a chave e abri a porta. Ela tinha aquele sistema de fechamento automático que empurra sozinha, então não consegui deixá-la entreaberta. Coloquei a chave no bolso, com a pizza numa mão e a outra livre para me equilibrar. Subi até o número 4 e toquei a campainha. Depois bati na porta. O corredor era mal iluminado e o apartamento estava completamente escuro. Aquilo me deixou em alerta. Conferi o recibo, chequei o número e era aquele mesmo. Toquei de novo e esperei. Me dei 2 minutos, no máximo. O clima ali dentro era estranho. Parecia que o lugar estava abandonado. Nenhum som de TV, nenhuma música, nem o som de passos ou conversa, nada. Quando os 2 minutos passaram, comecei a descer as escadas. Tinha acabado de pisar no primeiro degrau quando ouvi uma porta se abrir atrás de mim. Virei e era a do número 4. Estava entreaberta, mas não dava para ver ninguém. Dei alguns passos novamente até aquele apartamento. O escuro continuava o mesmo. Foi então que vi um braço sair de dentro, fazendo um sinal com os dedos. A palma estava voltada para cima e os dedos se curvando devagar, como quem chama alguém sem pressa. Me aproximei com cuidado e um rosto apareceu parcialmente, envolto pela penumbra. A pessoa disse algo baixo, numa voz abafada. Não entendi, mas pelo tom e uma risadinha contida parecia uma piada. Justo naquele instante ouvi um barulho vindo lá de baixo, da porta principal. Era como se alguém tivesse acabado de entrar na casa. Pelo clima, pela tensão no ar, entendi o que estava acontecendo sem precisar de explicação. Eles estavam esperando alguém. Alguém que provavelmente não sabia que havia gente dentro do apartamento. Então, do nada, a pessoa do apartamento 4 me segurou pelo braço. O toque foi suave, mas firme. Com um shh perto do meu ouvido, me pediu silêncio e me puxou para dentro. A porta se fechou atrás e ficou tudo completamente escuro. Uma escuridão total, daquelas que você não vê nem a própria mão na frente do rosto. Meu coração disparou, mas logo ouvi alguém dizendo que a aniversariante já estava chegando e que por isso as luzes estavam apagadas. Até que fazia sentido. Se a moça subisse e me visse parado no corredor com uma pizza na mão, ia achar estranho. Então me encostei em algum canto, tentando ficar invisível. Atrás de mim dava para ouvir uma respiração nervosa. Eu estava igual. O corpo todo em alerta, como se algo dentro de mim soubesse que eu não devia estar ali. A respiração atrás de mim foi ficando mais calma, até cessar por completo. E então, o silêncio. Mas não um silêncio comum. Era um silêncio diferente. Daqueles que a gente não ouve nem quando todo mundo está calado. Sabe aquele som ambiente, o mínimo ruído de roupa, de gente mudando de posição, de um pigarro? Não tinha nada disso. Nada. Minuto após minuto, o desconforto foi crescendo e o tempo parecia congelado. Ninguém entrava, ninguém falava, ninguém se movia.
Uma vontade incontrolável de sair dali tomou conta de mim. Eu queria perguntar o que estava acontecendo, mas minha voz não saía. E naquele ponto, eu já não acreditava mais na história da festa surpresa. Peguei o celular e aumentei o brilho da tela. E aí veio o choque. O apartamento estava completamente vazio. Nenhuma pessoa, nenhuma sombra e nenhuma presença. Só eu, uma pizza fria e um espaço escuro. Não pensei duas vezes. Joguei a pizza num canto, corri até a porta e desci as escadas como se minha vida dependesse daquilo. Lá fora parei por alguns segundos, tentando recuperar o ar. Depois subi na moto e fui direto para a pizzaria. Quando cheguei, o local já estava fechado. Mesmo assim, bati na porta até um dos donos aparecer. Contei tudo, nos mínimos detalhes. Eles me ouviram com atenção, mas ninguém disse uma palavra sobre aquilo. Voltei andando para casa, tentando aliviar a sensação de nó na garganta, como se alguma coisa tivesse ficado presa em mim desde que entrei naquele apartamento. No meio do caminho, enfiei a mão no bolso da calça. A chave da casa ainda estava lá. Umas semanas depois, comentei o caso com outro entregador. A primeira coisa que ele me perguntou foi: "Você lembra o endereço?" Falei para ele e ele não me respondeu nada. Isso sempre vai ser algo que mexe comigo quando menciono. Ainda me lembro daquela coisa que não existe me agarrando. De qualquer forma, obrigado pela atenção de vocês. Olá, comunidade. Quero compartilhar com vocês algo que vivi há alguns anos, quando comecei como entregador de água em uma região ao sul da cidade. Não era um trabalho fácil, mas eu agradecia porque me mantinha fisicamente ativo, algo que por questão de saúde eu preciso fazer todos os dias. Além disso, eu gostava de sempre ser designado para a mesma rota. Havia uma rua sem saída em particular onde eu fazia entrega toda sexta-feira. Era uma rua fechada, com casas de um só andar, árvores frondosas e vizinhos muito tranquilos. Sempre diziam que ali nunca acontecia nada, que era o lugar mais seguro da região e que lá eu até podia deixar as chaves penduradas no caminhão. E talvez por isso eu nunca imaginei que justamente ali viveria algo que até hoje não consigo explicar. A primeira vez que o vi foi ali, na Casa Branca, com grades pretas em todas as janelas. Eu estava descendo os garrafões quando vi na janela um menino de uns 6 anos, com um suéter vermelho, que me olhava fixamente de dentro da casa. Não parecia ter medo, nem curiosidade sequer, só me olhava. Depois ele levantou a mãozinha e me cumprimentou. Eu sorri e levantei a mão também. Achei fofo e não dei muita importância. Na semana seguinte, lá estava ele de novo, fazendo o mesmo. E na outra também. Sempre estava ali, na mesma janela, no mesmo horário. Às vezes sorria, às vezes não, mas sempre me cumprimentava. Aquilo me dava uma certa tristeza. Em outros lugares, sempre há crianças que se aproximam, que me cumprimentam como se me conhecessem. Elas, em geral, têm muito mais interesse no meu trabalho do que os adultos. Tem algumas que até me perguntam se sou eu quem leva água para toda a cidade, como eu faço, de onde eu trago, se vem das montanhas e se eu mesmo vou lá encher os garrafões. Mas ele sempre estava lá, sozinho naquela casa com grades. Era a única da rua com uma proteção assim. Um dia, finalmente, saiu um senhor daquela casa. Ele pediu um garrafão de água. Nunca tinha deixado água ali, mas às vezes, quando o caminhão da concorrência demora a passar, acabam comprando de mim. Então aproveitei para perguntar: "Como está o menino, patrão?" O senhor me olhou estranho e depois me soltou: "Que menino?" "O garotinho, o que sempre aparece na janela",
respondi apontando para a janela que ficava a alguns metros da porta onde estávamos. Ele ficou calado por alguns segundos e depois me disse com um tom sério: "Aqui não tem nenhuma criança, jovem. Eu moro só com a minha esposa." Eu ri. Juro que achei que ele estava fazendo uma brincadeira. Mas a expressão dele não mudou. Ele repetiu: "Não tem nenhuma criança aqui. Tem certeza de que não está se confundindo?" O tom já estava quase irritado da parte dele, quase me obrigando a responder o que respondi. "Sim, patrão. Deve ter sido confusão minha." Na sexta-feira seguinte, não o vi na janela, nem na outra. Mas 2 semanas depois, enquanto caminhava com os garrafões em direção ao portão, lá estava ele de novo. O mesmo menino de suéter vermelho. Mas dessa vez ele não me cumprimentou. Baixei os olhos por um segundo para ajeitar o garrafão e quando voltei a olhar, ele já não estava. Contei para o meu colega que também fazia entregas na região e que antes de mim tinha essa rota. Ele disse que conhecia aquele endereço, que achava ter ouvido uma história parecida sobre uma casa por ali. Era notícia de uma casa na região onde morava uma família com vários filhos e que um dos meninos havia desaparecido. Era um garoto de 6 anos que sumiu do nada, sem deixar rastro, apesar das grades na casa. Disse que o procuraram por muito tempo, mas eventualmente a família foi embora. A dor e a lembrança tornaram impossível continuar vivendo ali, então acabaram alugando a casa. Na verdade, eu não acompanhei mais a história, então não sei se o encontraram ou não. Preciso pesquisar, mas deve ter sido muito triste. Tem que rezar por ele, pelo que quer que seja esse pobre menino que você vê, para que ele encontre paz, meu colega me disse. Sei que há muitos trabalhos onde as pessoas vivem experiências assim, mas eu sempre pensei que eram aqueles de madrugada, em estradas afastadas, na rodovia. Nunca imaginei viver algo paranormal entregando água de dia e na parte mais tranquila da cidade. Rezei muito e também pedi para minha mãe, que é muito mais religiosa do que eu, que incluísse aquele menino nas orações dela. Desde então não o vi mais. As cortinas sempre estavam fechadas naquela casa. Eu já apenas baixava o olhar, mas sentia algo, como se me observassem de lá. Vocês já sentiram isso? Aquela sensação de um olhar nas costas. A última vez que fui deixar água naquela casa foi com a senhora. Ela me pediu para entrar e deixar o garrafão na cozinha. Vi a janela completamente coberta com um tecido preto, daqueles térmicos que usam para bloquear completamente a luz e o calor. Talvez por causa do calorão daqueles dias, ou talvez porque não queriam que dissessem que algo voltou a aparecer. Hoje sigo uma outra rota e já não passo mais por aquela rua. Dizem que é temporário, mas me dá muita curiosidade voltar. Obrigado por me ouvirem, comunidade. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, Diário dos Pesadelos, e olá a todos que estão assistindo esse vídeo de hoje. Meu nome é Samuel. Já apareci no canal com alguns relatos meus e prometi que voltaria mais cedo ou mais tarde. Hoje, após algum tempo, finalmente estou aqui. Sou de Minas Gerais e espero que tenham um ótimo dia. Bom, vamos começar com um dos 2 novos relatos meus. No primeiro semestre de 2018, estava prestes a completar 17 anos, especificamente lá para maio de 2018. Foi em algum feriado, pelo que me lembro. Estava só eu em casa. Meus pais tinham ido viajar e meu irmão havia saído. Logo eu estava sozinho em casa. Até aí tudo bem. Eu tinha planejado assistir muitos filmes de terror neste feriado. Eu namorava na época
e havia falado à minha ex que não responderia a ela direito, porque iria maratonar o catálogo de terror que tinha na Netflix, tanto filmes ruins quanto os que marcaram os telespectadores. Eu comecei a assistir os filmes a partir das 14 horas. Até esse momento eu tinha assistido Invocação do Mal 1. Eu morria de medo de assistir filmes de terror e acabei falando para mim mesmo que iria perder esse medo, custe o que custar. E como havia falado, iria maratonar o catálogo inteiro, estava confiante. Mal sabia eu que mais tarde seria uma das piores escolhas que eu tinha feito. Mais ou menos às 20 da noite, eu tinha assistido uns 2 filmes e estava no terceiro, quando ouvi passos nessa escada da foto. Achei que era meu irmão tentando me passar a perna e me assustar como sempre fez, e então chamei pelo nome dele. Mas os passos continuaram e nada dele me responder. Parei o filme, abri a porta e vi que não tinha ninguém, mas ainda desconfiei que era meu irmão e falei: "Não vai funcionar comigo desta vez não, beleza, mano?" E ri um pouco. Voltei a assistir o filme, porém eu ouvi os passos de novo. Parei o filme e fui para fora do quarto e gritei: "Para de me atazanar, ficou chato já. Parece um evento canônico de filme de terror, né?" Pois é, não foi coincidência. Eu já estava nervoso e no momento que decidi voltar para o quarto, a porta se fechou. Comecei a ouvir barulhos das portas, como se estivessem sendo abertas de dentro do quarto para fora, sendo que elas abrem de fora para dentro. Fiquei no meio das 5 portas de madeira, completamente aterrorizado. Comecei a tremer muito. Eu estava a ponto de chorar e ficar em posição fetal, porém juntei forças, ajoelhei, fechei bem os olhos e comecei a orar. Orei com toda a fé que eu tinha e comecei a oração que a maioria sabe: Pai nosso que estais no céu. As portas começaram a fazer mais barulho, e neste ponto eu já chorava de olhos fechados, mas continuei firme, orando em voz altíssima. A garganta chegou a doer de tanta força que realizei perante aquela situação. Terminei esta oração e continuei desta forma: Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, eu peço que repreenda todos estes demônios e todas essas entidades que se acham melhor que ti. Faça com que eles voltem de onde vieram e lhe permito que entre em minha casa com seu exército de anjos para que nenhum mal venha à minha tenda. Enquanto eu orava, o ar ficou pesado. Me senti completamente observado e desamparado, mas querendo abrir os olhos. Porém, quando eu terminei a oração, o barulho cessou por completo e só me restou o silêncio absoluto da casa. Eu fui abrindo cada porta para ver se não houve estrago. Não houve absolutamente nada, como se minha casa tivesse passado por uma limpeza espiritual ou uma varredura intensa. Eu consegui voltar aonde eu estava, olhei para o filme e disse a mim mesmo: já perdi o meu medo, mas não irei arriscar mais. Desliguei a TV, voltei ao meu quarto tremendo ainda, com um medo descomunal, mas sabendo que mesmo com medo, eu tinha orado bastante e Deus tinha me ajudado naquela situação. Graças a Ele e à minha coragem, eu consegui sobreviver naquele dia. Eu ainda estava me sentindo observado e não era à toa. Como eu já falei no último relato, sou sensitivo e sinto o que tem ao meu redor em quesito espiritual. Tudo ao mesmo tempo sendo algo bom ou ruim. Agora vem meu outro relato. Eu, em 2018, estava prestes a terminar meu curso de inglês. Na época, o curso era das 18 às 20 horas. Eu estava tanto no primeiro ano do ensino médio, quanto na última etapa do curso, então estava com a cabeça a mil. Quando eu voltava para minha casa, eu subia as minhas escadas completamente exausto, sabe? Eu só queria jogar, estudar um pouco sobre os temas do inglês ou sobre a escola e dormir. Mas quando eu chegava no meu quarto, eu sempre via uma criatura encapuzada no reflexo da janela. Essa criatura ficava atrás de mim e eu sentia, só que quando eu virava para olhar, sumia tanto de trás de mim quanto no reflexo.
Mas houve um dia que, de novo, estava sozinho. Minha mãe tinha me deixado em casa enquanto saía para fazer uma coisa bem rápido, e meu pai estava trabalhando. Quando cheguei em casa, peguei algo para comer na cozinha. Eu comi na cozinha mesmo, porque eu não queria ir tão cedo para meu quarto. Porém, acabei comendo algo rápido e fui para meu quarto. Quando cheguei, aconteceu a mesma coisa. Vi a mesma criatura encapuzada pelo reflexo atrás de mim, só que desta vez era um pouco maior. Fiquei genuinamente travado, e não sei por quanto tempo eu fiquei ali parado. Era como se eu tivesse encontrado uma cascavel e estivesse olhando para ela na esperança de desviar de um bote. Dava para sentir esta presença atrás de mim. Eu estava com muito medo mesmo. Era um medo ao ponto de eu pensar que a minha hora de morrer era aquela. Só que havia trabalho para fazer e meus amigos precisavam da parte que era minha responsabilidade. Então alguém me ligou e nisso me tirou do estado de transe que eu estava. Atendi e quando olhei de novo para o reflexo na janela, havia sumido. Eu acabei caindo de joelhos no chão, realmente perdi a força nas pernas. Contudo, porém, eu estava tão aliviado que tinha sumido que sinceramente preferi sentir a dor no joelho do que ficar mais um bom tempo encarando aquela coisa. Logo pedi a um conhecido meu na época para me ajudar a limpar meu quarto. Ele me ajudou e durou cerca de 30 minutos. Meu quarto estava mais leve depois da limpeza e nada desta entidade encapuzada voltar. Eu fiquei aliviado, mas olhando para estes dois relatos, muitas coisas ainda se mantêm. Coisas como barulhos de portas, mesmo com janelas fechadas, passos nas escadas, com menos frequência, e um ambiente, de vez em quando, pesado. Em suas casas, tomem cuidado com qualquer sinal e façam o que for preciso para afastar qualquer energia maligna. Não é bom manter algo ruim dentro de casa, obviamente. Eu agradeço que tenham chegado até aqui. Jeová abençoe vocês e proteja a todos. Tchau, pessoal. Meu nome é Luiz Eduardo Alameda. Sou mexicano, mas moro nos Estados Unidos desde a adolescência. Essa história me aconteceu há alguns anos, quando fui morar na cidade da Filadélfia a trabalho. Eu não me mudei sozinho, fui com minha namorada Florência, que é argentina. Tínhamos acabado de chegar naquela cidade que nem ela nem eu conhecíamos, mas onde me ofereceram um emprego muito bom e resolvemos dar esse passo. Não conhecíamos ninguém por lá, então alugamos uma casa antiga que encontramos pela internet, numa região que parecia tranquila. Uma vizinha nos contou que a casa era do final dos anos 1800, daquelas casas antigas de 2 andares que ficam coladas umas nas outras. Daquelas casas que nós latinos costumamos dizer que parecem de filme. Por dentro, no entanto, estava bem descuidada. Nada grave, só detalhes como madeira rangendo, portas velhas, essas coisas. Mesmo assim, adoramos o lugar, porque tinha bastante luz natural e, acima de tudo, precisávamos urgentemente de um lugar para morar. Na primeira semana, nada de estranho aconteceu. Só tínhamos dificuldade para dormir porque tudo rangia. Dava para ouvir os passos dos vizinhos e os trens distantes. Mas era normal, né? Pelo menos foi o que pensamos. Numa noite, por volta das 2 da manhã, fui acordado pelo som de passos no andar de baixo. Primeiro pensei que fosse minha namorada, mas depois a vi dormindo ao meu lado. Então desci com cuidado para verificar, mas não havia nada e a porta estava bem trancada. Voltei a subir e, embora tenha demorado, consegui dormir de novo. Na noite seguinte aconteceu a mesma coisa, mas dessa vez minha namorada também ouviu. Ela me pediu para não descer, disse que podia ser perigoso, porém não escutávamos vozes, nem havia sinais de que alguém tivesse entrado. Eram só passos lentos,
como se alguém caminhasse tranquilamente pela sala. No terceiro dia não foram apenas passos, parecia que alguém subia as escadas. Me levantei, saí do quarto e não vi ninguém. Mas ao voltar encontrei minha namorada sentada na cama, tremendo como nunca tinha visto. Ela me disse que quando saí viu uma sombra alta, como a de uma pessoa usando um chapéu muito velho e que espiava pela porta do quarto com uma mão para dentro. Ela disse que viu a figura assim que a sentiu, mas ela não se mexia, só estava lá espiando. Desde aquela noite, não conseguimos mais dormir tranquilos. Ouviam-se os mesmos passos todas as madrugadas. Às vezes era mais perto, às vezes pareciam parados na porta do quarto, outras vezes bem distantes. Em uma ocasião, uma das janelas da cozinha amanheceu aberta e tínhamos certeza de que a havíamos fechado. Tentamos encontrar explicações, revisamos tudo, falamos com a dona da casa e ela disse que era uma casa muito antiga, mas que ninguém mais tinha reclamado. Ela até nos passou o contato dos antigos inquilinos e, embora ficássemos com vergonha, nossa curiosidade e desespero eram tantos que ligamos para eles. Mas eles nunca atenderam. O que mais nos assustou aconteceu de madrugada, quando os dois acordamos ao mesmo tempo, com uma sensação horrível. Ambos sentimos, ou melhor, sabíamos, que havia alguém mais no quarto conosco. Não ouvimos nada, não vimos nada, mas abrimos os olhos ao mesmo tempo sem conseguir nos mover e ficamos assim por vários minutos. Minutos longos e intermináveis. Minha namorada chorou a noite toda. Não sei o quão assustador aquilo foi para ela, mas sei que ficou ainda mais apavorada do que quando viu a sombra com o chapéu espiando pela porta. Como vocês podem imaginar, decidimos naquela mesma noite que precisávamos ir embora. Logo encontramos um apartamento bem menor, mais caro, mais novo, e nos mudamos assim que pudemos. Desde então, nunca mais nos aconteceu nada até hoje. Sinto que o que quer que estivesse conosco naquela casa, graças a Deus, ficou lá. Às vezes penso que foi o estresse, a mudança para uma cidade nova, numa região do país que não conhecíamos. Mas depois lembro de como tudo parecia real. Os passos, o que vimos, aquela certeza de que na pior das noites havia alguém no quarto com a gente, era muito real. Eu fui zelador de uma escola. Foi um trabalho que tive apenas por cerca de 1 ano. Isso foi em 2019. O trabalho não era tão ruim, mas mudei para outras coisas mais tarde. Na maior parte do tempo nesse trabalho, trabalhava durante a noite na escola e normalmente ficava sozinho. Eu começava às 9 horas da noite e saía às 5 horas da manhã. A escola era grande, mas não tão grande que eu não conseguisse administrá-la. Com todo esse tempo e todo o lugar só para mim, eu podia limpar tudo da maneira que eu queria. Eu fazia as coisas que você esperaria: esfregar o chão, aspirar, varrer e fazer a manutenção dos banheiros. Nem todas as salas da escola exigiam atenção diária, então não era como se eu estivesse limpando todas as salas de aula todas as noites. Eu até tinha algum tempo de inatividade, em que simplesmente usava meu telefone ou algo assim. Sinceramente, foi um trabalho bom. A única desvantagem era que eu tinha que ser noturno, e trabalhar durante a noite e dormir durante o dia não é tão gostoso. A outra desvantagem era que eu ficava sozinho a noite toda na escola, o que às vezes parecia meio assustador. A maioria das luzes estaria apagada, e muitas delas eram luzes detectadas por movimento, então acenderiam quando eu chegasse perto delas. Bom, uma noite eu estava trabalhando em um corredor qualquer, limpando o chão. Provavelmente era 00:30 ou 1 da manhã. Lembro-me que pensei ter ouvido passos vindos de não muito longe. Olhei, mas não vi nada. Eu me aproximei ao virar da esquina, me perguntando quem estava ali.
Pelo que eu sabia, estava sozinho, como sempre. Quando cheguei ao fim do corredor, olhei em volta, mas não vi nada. Voltei para onde estava e continuei trabalhando. Talvez eu tinha apenas imaginado. Eu não tinha 100% de certeza, porque não estava muito alto, mas provavelmente 10 minutos depois, ouvi passos novamente. Desta vez eu tinha certeza do que ouvi. Olhei para o final do corredor e, quando o fiz, vi o que parecia ser um homem careca passando. Eu só o vi por alguns segundos, porque passou pelo corredor em direção a outro. Ele só ficou visível por um curto período de tempo. Eu poderia dizer que era um homem e aparentemente um adulto formado. Mas além disso, eu não pude ver nenhum outro detalhe porque ele estava meio longe. Comecei a me aproximar e gritei, perguntando quem estava ali. Ninguém deveria estar na escola naquele momento. De qualquer forma, ninguém me respondeu quando gritei. Quando cheguei ao fim do corredor e olhei, ele havia sumido. Porém, havia outros corredores pelos quais ele poderia ter passado. Andei um pouco mais, olhando em volta e perguntando se havia alguém ali. Mas não vi ninguém. E também não ouvi nada. Depois disso, eu não tinha certeza do que fazer, mas acabei voltando ao trabalho. Algum tempo se passou e, eventualmente, mudei para outro corredor. Provavelmente 3 horas depois da última vez que vi o cara, algo mais aconteceu. Desta vez eu estava de frente para o final do corredor e do nada ouvi um barulho atrás de mim. Eu realmente não sabia dizer o que era. Eu me virei e olhei para trás e vi uma bola de futebol rolando na minha direção. Ela passou por mim e bateu em um armário. Quando olhei para onde estava rolando, não vi ninguém. Suspeitei que quem estava no prédio estava no final do corredor em que eu estava e rolou a bola em minha direção. Peguei a bola e caminhei até o final do corredor. Chamei mais uma vez, perguntando se havia alguém ali. Mesmo assim, ninguém me respondeu. Fiquei ali em silêncio, olhando em volta por uns 5 minutos. Eu não vi nem ouvi nada. Alguém estava brincando comigo, mas eu não sabia o porquê. Mais uma vez voltei ao trabalho. Daquele ponto em diante, não fui incomodado novamente durante o resto do meu turno. Pouco antes de terminar, decidi dar uma volta pela escola em busca da pessoa. Entrei em cada ala, corredor, e perguntei se havia alguém em cada um deles. Até verifiquei todos os banheiros, mas ninguém me respondeu e também não vi ninguém. Às 5 da manhã desci e chegou outro zelador. Contei a ele o que havia acontecido e pedi para ele ficar de olho no cara. Foi quando ele me disse algo que eu particularmente não acreditava, porém não duvido depois do que presenciei. Ele disse que havia presenciado uma coisa durante o dia anterior, uma coisa muito parecida com o que passei. Ele estava em uma sala vazia quando viu um homem estranho passar pela porta. Ele não deu atenção para isso. Porém, alguns minutos depois ouviu alguém falar em seu ouvido. Disse: "Preciso sair." Ele correu da sala e precisou continuar com seu trabalho, sem tirar aquela situação da cabeça. Com o que passei, ele com certeza arriscou a probabilidade de estar louco. Ou era algo paranormal, ou nós dois realmente estávamos loucos. Eu morei com meu irmão mais velho por cerca de 4 anos depois de terminar a escola. Dividimos o aluguel de um apartamento, já que nenhum de nós podia pagar um por conta própria. Mas durante o 4º ano, meu irmão começou a ganhar mais dinheiro e planejava se mudar assim que o contrato de aluguel terminasse. Eu não ganhava muito, então sabia que não poderia pagar pelo apartamento sozinho. Procurei um colega de quarto online por alguns meses, mas decidi me mudar também e encontrar um lugar mais barato. Continuei procurando até o último mês do nosso contrato.
Meu irmão já havia praticamente se mudado e havia muita pressão para eu encontrar um lugar rápido, mas com meu orçamento extremamente baixo não era fácil. Eventualmente encontrei um anúncio de um proprietário alugando um quarto em sua casa. O nome do homem era Marlon. Enviei uma mensagem de texto para ele dizendo que estava interessado e continuei procurando. Poucos minutos depois ele me respondeu. Marcamos uma chamada para mais tarde e quando conversamos, ele explicou todos os detalhes. Ele me disse que morava sozinho na casa e estava alugando o quarto, mas que eu poderia usar todos os outros cômodos da casa também. Parecia ótimo para mim, então concordei, e algumas semanas depois, joguei tudo em um caminhão de mudanças e dirigi até a casa. Nesse meio tempo, trocamos mensagens e ligações, e ele me enviou várias fotos da casa, mas eu ainda não tinha tido a chance de vê-la pessoalmente. Cheguei lá por volta do meio-dia e estacionei na entrada. A casa era definitivamente pequena, mas parecia bonita por fora. Marlon estava na garagem olhando para mim. Ele me deu um rápido tour e depois me ajudou a descarregar todas as minhas coisas para o meu quarto. Ele parecia um homem comum de 30 e poucos anos, quase 10 anos mais velho que eu, mas isso não me incomodava. Ele não era muito bom em manter conversas e era um pouco quieto demais. Enfim, terminamos de mover tudo para dentro e devolvi o caminhão de mudanças. Peguei um Uber de volta para casa e quando cheguei já eram quase 8 da noite e eu estava muito cansado. Marlon estava no sofá assistindo TV, então eu disse que ia dormir cedo e fui para o meu quarto. No geral parecia um lugar decente e eu estava satisfeito com isso. Desempacotei um pouco mais e preparei minha cama. Por volta das 9 finalmente estava pronto para dormir. Fui até a porta para trancá-la e apagar as luzes, mas ao estender a mão percebi que não havia chave. Confuso, abri a porta e do lado de fora havia uma chave fixa, daquelas que não sai. Fui até a sala e perguntei a Marlon por que a porta do quarto trancava do lado de fora. Ele parecia confuso e disse que nunca havia notado isso, mas que mudaria isso no dia seguinte. Deixei para lá e disse ok. Então voltei para o meu quarto. Estava cansado e não muito preocupado com isso, mas definitivamente foi uma descoberta estranha. Fui para a cama, adormeci e no meio da noite. Acordei. Ouvi alguém se movendo na cozinha, o que presumi ser apenas Marlon pegando água ou algo assim. Então fechei os olhos novamente. 1 minuto depois, ouvi alguém andando pelo corredor, mas ao passar pelo meu quarto, parou. Abri os olhos e olhei para a porta. Ele ficou parado lá fora em silêncio por uns 30 segundos antes de ouvir um clique. Ele trancou minha porta. Meu estômago afundou e senti meu rosto ficar frio enquanto Marlon caminhava para seu quarto. Assim que ouvi a porta do quarto dele se fechar, levantei-me silenciosamente e fui até a minha. Tentei a maçaneta e ela não se mexia. Fiquei em choque por alguns segundos, percebendo que esse homem que eu acabara de conhecer tinha me trancado no quarto. Meu medo começou a se transformar em raiva. Chamei Marlon dizendo para abrir a porta. Não demorou muito para ouvi-lo correndo para fora do seu quarto em direção à minha porta. Ouvi ele colocar a mão na fechadura e fazer uma pausa por alguns segundos antes de destrancá-la. Abri a porta imediatamente. Que merda é essa? O confrontei. Ele gaguejava, dizendo que só queria ter certeza de que estava seguro porque não me conhecia. Eu entendia essa preocupação, mas trancar alguém em um quarto não era uma forma inteligente de lidar com isso. Disse-lhe que iria arrumar minhas coisas e sair pela manhã, e fiquei acordado a noite toda no sofá da sala, esperando a loja de caminhões de mudanças abrir. Às 9 horas, olhei para o corredor e vi que a porta do quarto de Marlon ainda estava fechada, o que me fez crer que ele ainda estava dormindo. Então dirigi direto até a loja e trouxe o caminhão de mudanças de volta para a casa. Quando entrei, no entanto,
A porta do quarto dele estava aberta. Marlon! Chamei. Fui até o quarto dele e espreitei minha cabeça para dentro. O quarto estava vazio e olhei ao redor da sala em descrença. Como as coisas estavam ficando cada vez mais estranhas, saí e fui direto mover minhas coisas. Desmontei minha cama e carreguei tudo no caminhão em 2 horas. Só me restava 2 caixas. Corri para dentro, peguei outra e apressei-me para a porta da frente até Marlon aparecer no vão da porta. Saia da frente, eu disse. Ele me encarou sem emoção. Depois de alguns segundos, ele se afastou. Passei apressado por ele e coloquei a caixa no caminhão de mudanças. A última caixa estava pela metade com alimentos aleatórios que guardei da antiga despensa do apartamento, então decidi deixá-la para lá. Marlon estava me assustando e eu queria me afastar dele o mais rápido possível. Comecei a fechar a parte de trás do caminhão antes dele me interromper. Você esqueceu isso? Ele segurava a última caixa. Ah, sim, obrigado. Peguei a caixa dele e subi de volta na traseira do caminhão. Senti que ele me observava enquanto empilhava a caixa e quando me virei, ele estava com a mão na porta. Ele começou a puxá-la para baixo, tentando me fechar dentro. Consegui pará-lo antes que a porta estivesse na metade. O empurrei no chão, mas ele se levantou e correu. Não para dentro da casa, mas para as árvores. Não sabia o que pensar, mas não me importava. Rapidamente fechei a porta de trás e fui embora. Meu irmão foi gentil o suficiente para me deixar ficar com ele até eu encontrar um novo lugar. Não sei o que aconteceu naquela casa, ou o que teria acontecido, mas definitivamente havia algo muito errado com ele.